Bem-vindos ao Python Talks, nosso podcast de tecnologia, inovação e negócios. Meu nome é Alexandre Teodoro, sou responsável pelas soluções da Python e hoje temos um convidado muito especial aqui, que tem mais de 30 anos no setor bancário, ajudando a transformação nesse setor na parte de tecnologia. Recentemente, com uma experiência, vem uma bagagem da China e do Vale do Silício, uma bagagem bacana com vários assuntos interessantes para a gente falar. Bem-vindo, Ricardo Puig. Muito obrigado, Ale. Prazer estar aqui. Para mim tenho muita satisfação em poder compartilhar o meu conhecimento e transformar isso aí numa experiência prática, né, principalmente para os ouvintes, né? E trazer um conteúdo aí de uma forma bem objetiva, né? Com um valor, né? Transformar isso em valor. Comentar um pouquinho aí da minha jornada. Primeiro, não é tudo Sinta-se isso à aí, vontade, claro. são uns 30 anos aí, mas é que eu comecei muito novo, né? Brincadeira. Comecei na tecnologia um pouco antes disso, né? Mas tecnologia para o setor financeiro eu comecei em 94 e eu considero isso muita sorte, né? Eu tive a sorte de estar no momento certo, na hora certa. Vou dar só alguma pincelada em alguns pontos que eu acho muito interessante na minha carreira e que talvez isso possa ser Claro. útil aí para a nossa audiência, tá? Mas o meu objetivo aqui no podcast é não falar tanto a meu respeito, sim tentar transmitir um conhecimento do que eu vivi nessa área de tecnologia, que eu tenho para viver ainda, e o que eu consegui absorver dessas últimas viagens, algo muito recente, cara, transformador da China e do Vale do Silício. Então, comecei em tecnologia há um pouco tempo, mas em 94 eu entrei no mercado financeiro, entrei numa empresa que desenvolvia uma solução específica ali para leasing, ela tinha uma solução fim a fim, a única que tinha no mercado, e leasing naquela época era um produto para bens de grandes valores, plataforma de petróleo, aeronave, então se tinha poucas operações. É, Alguns bancos usavam a nossa solução porque tinham mais operações e bancos menores trabalhavam isso no Excel, mas é uma operação muito complexa. E isso aconteceu, vou fazer um parênteses aqui, porque é uma metáfora que se aplicou para mim na minha carreira como um todo, né? Eu entrei na empresa, a empresa era tranquilo, uma empresa normal, fluindo. É a mesma coisa, cara. Você acorda um dia bonito, você coloca o seu barquinho no mar aí, o mar tá flat, cara. Sim, sim. Pô, e de repente, a hora que você vê, você tá no meio de uma tormenta e tem um monte de barquinho atrás de você esperando que você guie. Foi mais ou menos o que aconteceu na minha carreira em cada uma das empresas que eu estive. Eu vou dar uma pincelada rapidamente só. Bacana. Essa da Dsoft, que era a empresa que tinha a solução de leasing, até aí tá tudo bem, né? Operação bem controlada. Só que em 94 nós tivemos uma grande transformação de negócio. Na verdade, foi uma das maiores transformações que o Brasil já passou, a implementação do Plano Real. Economia aquecida, todo mundo demandando muito crédito. O que o governo fez para tentar controlar um pouco? Aumentou o IOF das operações de CDC. As montadoras que tinham as suas plantas trabalhando na capacidade máxima e os pátios lotado de veículos porque tinha muita demanda, né? A demanda tomadora de crédito teve que migrar para o tipo de operação e essa operação foi para o leasing. Então imagina, a única solução, a única empresa que tinha essa solução no mercado sendo demandada por todas as instituições financeiras. Foi a época que eu mais viajei de avião aí no Brasil como um todo, né? Mas pensa assim, ó, a solução era uma operação para meia dúzia de transações, era uma operação feita em DOS, que era tecnologia na época, e estava surgindo o client server. Não dava conta de processar tudo que Sim. tinha que processar. Então, nessa primeira empresa eu peguei a transformação de negócio, uma transformação grande, né, que era o Plano Real, a adoção do leasing de forma massiva, pegamos a transformação de DOS para client server e mais para o final nessa empresa eu passei 9 anos de client server para web. Então, cara, primeira mensagem que eu passo aqui, e isso eu carreguei para minha carreira como um todo, foi você começar a associar tecnologia com negócio. Isso te diferencia muito, né? Assim, Sim, sim. temos aí uma audiência interessante de um perfil que está se formando, perfil universitário, que esse é um despertar interessante, tá? Eu não tive... Na verdade, eu acabei caindo nessa situação e consegui absorver esse conhecimento, essa oportunidade e sempre que possível eu transmito para os demais porque eu adotei isso na minha carreira como um todo. Então, teve o boom da soft, consegui aprender muito de tecnologia, muito de negócio e o que me capacitou para dar o próximo salto. Então, como era uma das poucas pessoas capacitadas no desenvolvimento web, que tinha acabado de surgir essa Sim. tecnologia, eu recebi um convite para trabalhar no Santander. Banco Santander já estava no Brasil, mas estava mais como um banco de investimento, um banco menor, e ele estava se capacitando para ir para o varejo. Eu recebi um convite para assumir a área de canais do Santander,
para fazer a migração dos produtos que eles tinham hoje, Sim. que eles tinham na época, né? Que era Home Banking, que chamava. Home Banking era um aplicativo que você tinha que distribuir em disquete, né? Nem CD Sim, ainda para sim. instalar na casa do cliente. Cara, tinha que migrar tudo isso daí Falar que para. lembra disso aí é perigoso, é É realidade. perigoso, cara. Alguém me contar essa história, eu lembro vagamente. Aí eu passei por essa migração da web, então o que eu carreguei ali da Soft me ajudou. Eu busquei essa formação, né? Então esse é um ponto importante para nossa audiência, sempre se manter atualizado, né? Eu busquei essa formação, não tinha curso de internet na época, não tinha internet, mas e hoje é muito mais pulverizado isso, né? Veio uma Universidade Federal do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, montou um módulo, eu cacei esse negócio, fiz, foi o que me capacitou. E aí, de novo, estava no olho do furacão. Entrei numa empresa ali que mais ou menos calmaria, com um escopo muito bem definido, só que dali ele foi derivando. Então, pensa o seguinte: eu cheguei no Santander, Santander estava estável, estabelecido no Brasil, e começou a migração para a web com aquisição de mercado. Então, nesse meio tempo que eu estava lá, nós compramos o Banco Noroeste, Banco Geral do Comércio, o Bozano Simons e o Banespa, que era um elefante. Então, Esse pensa, foi o grande boom, né? foi o grande boom. E as coisas foram se relacionando, foram se interligando, e eu estava ali no meio do olho do furacão e tinha que aprender e entregar a solução. E com isso vieram outros desafios interessantes, né? E procurement, que imagine, você centralizar todo o processo de compras. Cara, tô falando de um negócio que era todo disperso, você centralizar isso dentro de um sistema, numa plataforma única. Cash management, uma coisa vai ligando à outra, né? Porque você tem expertise de negócio e tecnologia, você acaba entrando num flow aí. Isso foi minha primeira passagem no Santander, foram mais ou menos 9 anos. Aí o Santander comprou, imagine aí, 9 anos sem final de semana, sem nada, né? Na Soft foi a mesma coisa. Comprou o Banco Real, mais uma integração, falei assim, peraí, agora eu preciso acalmar um pouco. Saí buscando um ambiente um pouco mais controlado, pelo menos que não tivesse que trabalhar todos os finais de semana. Fui para EDS, EDS e HP na época, estava uma Sim. fusão para fazer. A NET havia feito um fold sourcing com eles, infraestrutura e aplicação. Cheguei na NET, estava um caos ali, porque a NET também cresceu com uma série de fusões, comprando empresas menores. Os sistemas eram tudo coxas de retalho, mas imagine, com um público altíssimo, né? Muita gente demandando e consumindo. Então, cara, erro pipocando para tudo que é Claro, lado, erro claro. de faturamento, central explodindo. Cara, estabilizamos em 6 meses, estabilizamos a operação. Eu falei assim, cara, agora vou conseguir focar em coisas mais evolutivas, inovação e tal. Não deu tempo. A operação estava estabilizada, me chamaram numa reunião e eu tinha 6 meses para lançar. A Embratel havia acabado de adquirir, né? A Telmex havia acabado de adquirir a NET para lançar uma TV por assinatura via satélite, chamava Via Embratel. Cara, foi uma Sim. sacada muito boa de negócio, né? Porque era o momento certo para se fazer isso. Só que nós não tínhamos abundância de servidor, nós não tínhamos cloud como se tem hoje, não tinha Agile, mas tinha 6 meses para botar uma TV do zero no ar. Cara, fomos lá, conseguimos lançar essa TV do zero, atingimos todos os objetivos, tudo que a gente constrói de relacionamento, confiança, eu conseguia os servidores emprestados em outras áreas, servidores menos capacitados, mas que nos serviriam para o piloto para lançar o produto e conseguimos migrar. Fizemos o lançamento, recebi um convite para voltar para o Santander, eles estavam finalizando a parte de integração com o Real, tinha um gap ali no call center. Sim. Eu voltei para fazer essa integração de call center, embora conhecesse muito de canais, nunca havia trabalho no call center e eram duas coisas, era a fusão do Santander com o Real no call center e toda uma renovação tecnológica. Fiz a renovação tecnológica do call center, aí começou o mundo ágil, né? Isso mais ou menos em 2015, 2017. Sim. Comecei a implementar todo o ágil no Santander, imagina um elefantão ali que era todo cheio de departamental, todo fragmentado, imagina Tudo você waterfall e aí você começa a colocar ágil em colocar um tudo. ágil Uma ali. mudança de cultura ali, né? É isso, mas qual a vantagem, né? Esse é um tema importante, né? Eu já vou ligando com os pontos. Havia um plano estratégico, pelo menos em alto nível, e você tinha um sponsor que estava empoderando, no meu caso, estava empoderado ali para conseguir montar ali. Em pouco tempo aí partimos de zero. O primeiro squad que eu montei foi com 20 pessoas para o lançamento do Way, e esse negócio foi escalando aí até a hora que eu saí de Santander com mais ou menos 450 pessoas, né? Com ágil rodando, tudo perfeito. Recebi um convite para ir para o Safra, a mesma lógica, Banco Safra, né? Tocar a parte de canais, estruturar, colocar o Safra de uma forma mais atualizada. A área de canais tinham 6 pessoas lá, só que o gap era muito grande. Em 2 meses aí conseguimos escalar para 100 pessoas, o negócio funcionou muito bem, também de novo muito bem sponsorado. Na época era o Alberto Safra como presidente, tinha Sim. uma visão muito boa e fez um investimento ali muito preciso.
E foi muito assertivo isso, porque imagina, é um banco de relacionamento e você não tinha comercialização de produto nenhuma em canal, ou pouquíssima, para não falar nenhuma, pouquíssima em Sim. canal. Então, esse trabalho que nós fizemos em 2019, colocar todos os produtos em canal, fez com que o Banco Safra aí conseguisse passar pela pandemia, que bateu na porta em 2020. Imagina um Sim. banco de relacionamento ali, olho no olho, não poder visitar o cliente, né? Mas o Sim, cliente se exato. conseguiu se autosservir ali no canal e não fez nem triscou ali no balanço financeiro do banco, isso foi muito bem. É isso, um pouco da minha trajetória é essa aí. Não, bacana, obrigado. Uma trajetória fantástica, né? E assim, a gente vai criando, crescendo e criando casca conforme vem os desafios, né? É E isso. pelo que entendi aqui, sua vida foi cheia de desafios, né? Mas acho que um ponto, acho que bem interessante, recentemente você esteve na China e no Vale do Silício, né? Sim, sim. Mas o que entendi é que o que virou a chave, virou o mindset, você foi mais a China também, né? É, me conta um pouco aí dessa experiência, me conta um pouco do que causou isso tudo e dessa experiência bacana. Eu acho que comparar dois mundos aí, que. Conto sim, Ali, conto sim. Eu sempre tenho essa curiosidade. Eu gosto de estar sempre, porra, buscando coisa nova, entender se o que tem ali por trás é espuma ou se é fato, né? Sim, Então, conheci Israel, já tive a oportunidade de ir umas 2 vezes para o Vale do Silício, a trabalho também, e faltava a China, né? De tudo isso aí, sim, faltava a China como um grande polo de inovação. E, cara, se ouve muito falar da China, eu tenho uma particularidade, eu tenho uma curiosidade pessoal, né? Que, cara, é uma civilização de mais de 5 mil anos. Cara, os caras têm muita coisa ali para transmitir para a gente, mas estamos longe deles, né? Fisicamente estamos muito sim, sim. distante e tem aí toda a distorção com relação à comunicação. Eu queria estar ali pessoalmente para entender o que de fato existia de inovação e o que de fato saía nos jornais, porque, em teoria, Exato. você escreve o que você quer, como você escreve, como você quiser. E, Deixa eu ver cara, em loco, né? Deixa eu ver o que que é isso de entender verdade. o que estava acontecendo. Cara, a viagem foi longa, né? Bem distante. Eu fiz uma pausa ali no meio do caminho, né? Organizei bem a viagem, mas deu tudo certo. Vale muito a pena. Mas, cara, chegando lá, o que eu imaginava ver da China, né? Cara, roubamos uma noite para tudo que é lugar, negócio futurista e tal. Pô, eu cheguei lá, eu não vi nada disso, né? Então, primeiro momento, tá, Sim, frustrou um pouco. Eu falei, cara, porra, mas eu acho que estava certo, né? Tinha muita espuma aqui e não tinha nada. Cara, isso foi a primeira impressão, embora tudo funcionasse muito bem, né? Eu falei, cara, sim. mas é estranho, é muita gente, é muito processo e, cara, tudo acontece de uma maneira fluida. E aí eu fui ligando os pontos, né? Na verdade, a tecnologia tá lá, só que ela tá bem sutil, ela tá diluída, né? E aí no podcast aqui a gente vai pegando alguns assuntos interessantes, mas, por exemplo, eles têm aplicativo lá, o Alipay, o WeChat. Cara, você faz tudo pelo aplicativo. Agora, pensa uma coisa, cara. Uma amostra populacional, a mesma coisa do Brasil, só que projeta lá, então você tem pessoas idosas, você tem pessoas com diferentes Sim, níveis de sim. instrução e tal. Agora projeta para lá que é muita gente em qualquer uma dessas faixas, cara. Pô, então você vê as pessoas idosas, não tem dinheiro lá. Eu saquei dinheiro, cara, mas voltei com dinheiro em papel porque não tinha como usar, né? Nem recebe. Sim. Mas, cara, pensa, a pessoa idosa se vira numa boa, cara, com alto nível de instrução, baixo nível de instrução, é um negócio muito fluido. Então a tecnologia, ela tá embedada e eu acho que é isso um pouco do que eu vou tentar transmitir pra gente aqui no Legal. podcast, né? Como que essa tecnologia, que ela é sutil, ela é fluida, né? Então a inovação, Ou ela não seja, precisa ela ser. tem que existir, tem que estar permeada em tudo, mas ela não precisa ser a principal visão, né, da Não pessoa. precisa, não precisa. Ela não tem que gritar aos olhos, né? A inovação não precisa gritar aos olhos. Ela tem que estar lá, ela tem que te satisfazer, ela tem que trazer o resultado para E você, para né? você pegar um idoso, que a gente vê dificuldades em idosos e tudo mais, em uso de tecnologia, a experiência do usuário, né, deve ser uma coisa bem interessante. Eles devem ter investido bastante nisso para conseguir pegar um idoso e começar a usar tranquilamente. O que você comentou que não se usa muito dinheiro, através muito de celular e tudo mais. Este é o segredo da tecnologia e da inovação, a simplicidade. Pensa o seguinte, você usa no comércio como um todo ali, eu Tá? vou falar o Alipay só para não ficar o WeChat, é a mesma coisa, Alipay e o WeChat você usa da mesma forma, tá? Cara, mas você vai lá, você foi na vendinha da esquina, um comércio pequenininho, o cara vai ter o QR Code impresso ali. Cara, o senhorzinho sabe que ele só tem que tirar a foto daquele QR Code e digitar o valor.
É simples assim, é simples assim. Qual que é a dificuldade que ele vai ter nisso? Nenhuma. Ah, tem dificuldade do tamanho da letra. Já está preparado, porque ele vai ter que mandar mensagem no celular, lá já está na mão deles o tempo todo. É Perfeito. simples assim. O segredo da tecnologia da Simplicidade. é a simplicidade. É a simplicidade. É isso. E isso que fui lá. Isso, pensa o seguinte, ó, isso é o que é mais. A China tem muita coisa interessante que eu posso transmitir com relação à inovação. E sempre que possível fazendo depara Ah, para o mercado financeiro, tá? Mas você vê muita coisa avançada e sofisticada lá. Vale do Silício, você viu o carro, o autônomo lá. Então, pô, você pede o táxi e tal. A China é a mesma coisa, você tem ali o seu carro autônomo. Um negócio que eu vi na China, que não vi no Vale do Silício, foi o eVTOL andando no meio dos prédios. Agora, pô, imagina, você está em Xangai e, cara, pô, pelo menos era o meu sonho, né? O carro voador. Pô, e tá lá o eVTOL passando, sobrevoando a cidade. nossa, Você não tem piloto, é tudo piloto. pré-programado e você tem uma central que administra isso, mas tá ali o passageiro, eu não consigo pegar, né? Ainda tá como um piloto muito restrito, tá com uma prova de Perfeito, teste muito perfeito. restrita. Mas, cara, tá ali, o negócio tá voando e não pense que ele voa acima dos prédios, os prédios ali são altos. Ele voa entre os prédios, assim, cara, é muito interessante. Com sensores para todos os lados Sensores e. para todos os lados. Você não tem, pelo menos pelo que eu vi ali, você não tinha comando nenhum, né? Tudo pré-programado, como se fosse um drone que sobe e desce. Um eVTOL, na verdade, é um drone gigante que tem a capacidade de Carregar pessoas. transportar pessoas. É isso. Então você vê a tecnologia nisso. E os caras, qual que é a grande sacada da China, né? Eles têm a capacidade de fazer alguma coisa e escalar. Então, antes a China passou por vários momentos, né? Da cópia pura e mais simples, com gaps. Aí depois da cópia com qualidade. Agora estão no momento onde, além deles copiarem, e se é interessante, eles copiam, mas eu acho que eles estão um passo além disso, eles criam e escalam. Cara, por exemplo, você tem um espelho ali, um espelho de saúde, você ficar na frente do espelho, na frente, eu não estou falando que você toca na frente do espelho, você fica em pé e tem um modelo menor, que é a metade, pega aqui só a sua metade do seu corpo e você fica na frente do espelho e ele faz um diagnóstico seu. Então ele pega a sua pressão, ele pega a sua albumina, ele pega a sua temperatura, ele pega a sua altura, ele pega a sua idade pelo tipo da pele, e te dá um diagnóstico ali. Cara, tudo bem. Isso já é aplicado lá, então ele tem um nível de acuracidade Interessante. bom, perto de Pô, 90%. Isso já é aplicado na saúde ali. Mas, cara, imagina isso isso é um transposto para o Brasil. pré-diagnóstico Um pré-diagnóstico. Então você faz a que triagem. Você não faz a eliminaria. triagem quando você entra no hospital ali, ou fazer num pronto-socorro, faz a triagem ali. Essa é uma aplicação. Mas qual que é o poder da China? Escalar isso, porque eles conseguem baratear muito, né? Pensa o seguinte. Uma pessoa que tem uma doença pré-existente, o diabetes ou qualquer outra coisa, que tem que fazer um acompanhamento ali mais de perto. Cara, você vai acompanhando todo dia. Ele não vai te falar assim, cara, mas ele vai te falar que tem alguma coisa que não tá legal. Esse sinal que você pegaria só muitos dias depois e já estaria. Ele vai te sinalizar que tem alguma coisa que não tá boa e você já dá um tratamento. A China tem Sim. essa capacidade. Um exemplo besta aí. Tem aquela balança da Xiaomi de bioimpedância. Cara, porra, o negócio é complexo pra caramba. Né? Ele pega sua massa corporal, ele pega seu peso. Tem lugar que você tem que ir num instituto especializado lá para Pagar uma conseguir consulta fazer médica, para tudo fazer todas isso. essas medições. E tá ali, cara, e funciona. Ah, pô, assertividade não é. Eu até duvido. Para mim parece que é muito assertivo, né? Sim. Mas é mais que isso. Você tem o seu parâmetro, né? O parâmetro do PUIC no mesmo equipamento, entendeu? Então é bem interessante. Eles estão já em criar e escalar. Eles estão com um mecanismo muito interessante, cara. Então isso me motivou para ir para a China. Mas assim, pelo que eu entendi, assim, é, é basicamente a experiência do usuário, tirar a complexidade, deixar as coisas mais fluídas, é, simplificar as coisas, né? Na É, prática é isso. é Ou seja, isso, como é que eu Alex. simplifico, por exemplo, pô, é o que você falou, tem a triagem do hospital. Eles ficam pensando, pô, aquilo ali tem fila. Provavelmente ele deve ter passado pelo que passa o Brasil. Como é que eu reduzo aquela fila? Peraí, deixa eu criar um sistema onde ele consegue fazer um pré-diagnóstico e elimina uma série de triagens. É muito interessante. É sempre voltado para a experiência do usuário, né? É isso aí. Ah, na verdade, tem um enfoque de experiência de usuário e efetividade, eficiência. Vamos fazer uma analogia, né?
O que toda empresa deve perseguir é ter os seus custos, a sua despesa ali sob controle. Vamos Sim. separar custo de despesa, tá? Despesa é algo que é corriqueiro, é o dia a dia, como você faz gestão na sua casa, a conta de água subiu, a conta de luz subiu, por que subiu, como subiu. É um corte de unha, você tem que manter, isso faz parte da gestão. Mas vamos pensar em custo. Eu vou fazer alguns exemplos aqui até a gente chegar no ponto certo. E vou fazer alguns exemplos mais exagerados, tá? Então você pega ali um call center. Putz, o call center tá caro. Estamos falando de custo. Precisamos cortar pela metade. Ah, tudo bem. Corta, demite metade do pessoal, fica só metade. Resolveu o plano de custo? Resolveu. E para o cliente? Para o cliente, cara, você aumentou a fila, você aumentou o tempo de espera, você não resolveu nada. A percepção ficou péssima. A percepção ficou péssima. O valor entregue para o cliente caiu. Então, Sim. você não trouxe o valor. Fazer uma outra analogia agora um pouco mais. Isso é real. E estamos falando de Brasil ainda, até a gente chegar onde eu acho que a gente precisa chegar, o que a gente no Brasil tem que perseguir. Você viaja bastante também, companhia aérea. E não estou falando de preço. Uma coisa é assim, eu estou adquirindo uma low cost, que não tem no Brasil. O Brasil não tem. Você tem serviço de low cost, mas você não tem o low cost na passagem, tá? Então você pega uma companhia aérea é uma das maiores do Brasil, já foi boa. Cara, eles cortaram o custo. Quando você vai fazer o check-in, você vai despachar a sua mala ali, não tem mais atendente ali atrás do balcão, onde você. Eles foram terceirizando tudo para você, sem te avisar, continuando com a cobrança sua, né? Então você vai lá, você imprime a sua etiqueta, você cola a sua etiqueta, você vai até a esteira, você pesa a sua mala, você despacha a sua mala, você faz tudo, você imprime o que tem que imprimir, tudo ali na hora. Eles cortaram o custo. Só que eles terceirizaram para você. Agora vamos olhar na experiência do cliente, tá? Normalmente, viagem, vamos pensar uma viagem de férias com a família, não é um negócio fluido, né? Você está Sim. preocupado a hora que você vai chegar, o hotel que você vai chegar, se não vai atrasar, que Tá você de tem olho que nos passar filhos, pelo na mala e raio-x, tudo mais. você tem que estar de olho nas malas, você tem que estar de olho se você recebeu a documentação de fora, se você não esqueceu uma autorização. Você, por si só, você já tem uma série de pontos para administrar. Agora imagine você ter que administrar também a mala. Então ele terceirizou o custo dele para você. Sim. Ele reduziu o custo. Ele melhorou a sua experiência? Não. Trouxe mais Para mais você, uma um responsabilidade. complicador, mas uma responsabilidade para você. Qual que é a diferença da China? A China, se ela quer cortar custo, ela analisa a cadeia de produção ou o processo de uma maneira eficiente. Isso com base em dados, com base em experiência. Eu vou te falar um negócio que achei fantástico. Tem um supermercado, ele chama Rema, ou Hipofresh, tem esses dois nomes. É do Alipay, o supermercado do Sim. Alipay. É um dos supermercados mais modernos lá. É um supermercado. Cara, mas a sacada desses caras, imagina um supermercado todo fluido. Depois a gente me lembra só da gente falar de modelos de negócio. Eles têm Perfeito. um modelo de negócio ali, que é um dos modelos de negócio da China, que acho que é um do principal diferencial do Vale do Silício, chama OMO. Online, Merge, Offline. Ou Offline, Merge, tanto faz, é ida e volta. Ah, então você está ali. Vou chegar no ponto que nós vamos chegar, tá? Eu vou fazer uma analogia com o Brasil. Você está ali no seu aplicativo, você está fazendo, você está preparando ali, sei lá, o pernil, alguma coisa. Faltou um tempero específico. Putz, vou pedir. Você pede ali no aplicativo, é instantâneo dessa forma, ali. No que você clicou no aplicativo, ele já dispara para um picker, para um funcionário ali que vai ter um tablet, já chega para o funcionário do tablet, sal. Ele já pega o sal, ele já sabe, as sacolas tem, cada uma tem a sua cor, porque você, do mesmo forma que faltou o sal para você, podia faltar um peixe vivo, tem tudo isso lá, né? Sim. Tem legumes, tem tudo. E cada um desses produtos tem uma sacola de uma cor diferenciada. Ele coloca isso num elevador, em uma das pilastras, esse elevador transporta, coloca numa esteira que passa pelo supermercado todo, pelo teto do supermercado, e vai até um back-office ali, vai no empacotador. Mas pensa só, você apertou um botão. Como isso acontece na prática? O mesmo pedido que foi para o picker, que foi para o funcionário que vai pegar o produto, ele disparou também para o empacotador que está lá atrás, falou assim, já vai chegar para você, ó, tá aqui na esteira, tá chegando, chegou. E ele vai disparar ao mesmo tempo pro entregador, ao mesmo tempo. Então, cara, imagina isso. Eu vou te falar o número real. Em 5 minutos, o sal vai estar na sua casa. O sal vai estar na sua casa. É isso, o que ele fez, cara? E aí você pensa, eu tipo, falei um processo só que ele otimizou, você entendeu? Então ele pegou Sim, sim. dado e tal, trabalhou com informação, trabalhou com inteligência artificial, propensão, tudo isso, e já montou ali ele refez o fluxo, ele tirou o atrito do cliente, ele não deu trabalho para o cliente, ele fez de uma forma otimizada e com muito menos custo.
né? Sim. O que mais ele fez aí? Falando um pouco de supermercado, ele redesenhou o supermercado como um todo. Você pega a bateria de caixa, tem 2 caixas ali. E a maior parte dos caixas é do autosserviço. Mas o autosserviço ele funciona e é de uma maneira simples. Imagine, ele tem que atender pessoas de diferentes instruções, graus de instrução, É. diferente idade, e flui, o negócio Eu acho assim, flui. a provocação que você está fazendo é é sensacional, é interessante, né? Não é, e a gente está falando muito isso no Brasil, não é como aplicar IA no cliente, no supermercado. É basicamente como o cliente não precisa mais do supermercado ajudar ele, alguma coisa desse tipo, né? Você acertou em cheio. Pensa o seguinte, ó. As pessoas, e isso, como curso de tecnologia, chega muito para mim. Fala assim, cara, eu preciso aplicar IA no meu atendimento. Cara, a pergunta não tem que ser, eu É o preciso aplicar contrário. IA no meu atendimento. A pergunta tem que ser, para que eu preciso de atendimento? Você É entende? isso. É. Pensa assim, ó. Você viaja bastante. Toda vez você tem que pegar, você tem que lembrar, você já tem uma série de atividades para viajar, organizar o hotel, chamar o táxi, cara, tudo isso aí. Você tem que lembrar de habilitar o seu cartão para o uso internacional. Você esqueceu, você tá lá, você esqueceu. Cara, o transtorno que isso gera para você, você vai alugar o carro, você já não consegue porque seu cartão tá travado. Pensa o seguinte, Sim. cara, por que que o banco já na sua tentativa de passar o cartão ali na locadora, já não manda um push para você que tá ali, ele fala assim, ele sabe quem é você, ele tem como saber a sua localização geográfica naquele momento. Ale, é você mesmo? Você está tentando passar isso aqui? Você está querendo destravar? Só me fala até quando você quer que destrave e que país você quer. Ou não precisa nem falar país, é você mesmo? Então tá bom. Estou entendendo que você está aí pela Europa, ou vai lá, deixa eu destravar. Você entende? A gente volta para aquele início de conversa de a tecnologia imperceptível, né? A tecnologia é imperceptível. Entendeu? Ela tá lá, tá em tudo que você faz, mas necessariamente não tá aos seus olhos, mas ela tá te ajudando em tudo, né? É isso, é isso. Não precisa fazer, cara, para que eu vou pôr IA no atendimento? Não, é atendimento, para que eu tenho que ter atendimento? Eu tirei todo o atrito com o cliente, eu tornei a vida dele mais fácil. Longe disso, IA é o futuro, a gente está falando de IA, mas é como aplicar IA, né? É Esse é o isso, é ponto. isso. A IA ela funciona por quê? Porque ela funciona por trás, né? Ela sabe que você, pela sua localização geográfica, você não está no seu país de origem, mas ela sabe que aquele é seu dispositivo, ela sabe que você está tentando usar o cartão, que você está numa locadora de veículos dentro do aeroporto e que tem alta probabilidade de você ter acabado de chegar lá e querer desbloquear o seu cartão. A IA está ali. Mas se você. O que as pessoas fazem normalmente? Cara, deixa todo o estresse, o Ale vai tomar uma negativa no cartão dele, ele vai ter que ligar para minha central, aí a minha central coloca um bot inteligente que vai lá e vai destravar o cartão dele, vai fazer a validação. Você me entende? É essa a diferença, essa a diferença. Não, perfeito. Eu tenho a visão, eu como instituição financeira, vamos pensar assim, eu tenho a visão do todo e tenho como facilitar a vida do cliente. Tá. Não, é legal isso. Mas assim, uma visão assim, a eficiência é super importante, né? Tá, mas como isso vira valor para o negócio da empresa, assim? Como você vê essa virada de valor? Ale, isso se aplica para tudo, tá bem? Eu vou te dar um caso prático aqui. Pensa o seguinte, você, eu vou sempre amarrar e vou tentar trazer o máximo possível do que eu vi na China para o setor financeiro. Então pensa assim, ó, você é um investidor. Investidor, cara, você tem lá um X, fala, 10 mil reais. Vamos pensar isso aqui. Você tem lá seus 10 mil reais e, como todo bom investidor e como toda boa instituição financeira, você tem que diversificar. Então, você põe um pouco em renda variável, você coloca um pouco em renda fixa, você coloca um pouco em fundo, o fundo imobiliário. Você fez aquela distribuição toda ali, em dólar, você fez a distribuição como um todo. Como que acontece hoje? Muito provavelmente você tem um assessor de investimento ou você tem o gerente do seu banco, né? E se você tiver muita sorte, ele vai falar assim, pô, Ale, você está colocando aqui na bolsa, mas cara, não está dando nada essa ação. Por que que você não tira esse dinheiro e põe na renda fixa aqui, que a Selic está... Se você tiver muita sorte, isso acontece, né? Para a Sim. menor parte da população, maior parte da população, isso não acontece. Ah, mas vamos imaginar que você tem um agente que faça isso aí. Ele vai te falar, o máximo que ele pode te falar é a visão daquele mês. Agora pensa como é que você consegue transformar isso em eficiência e trazer valor para o cliente. Veja só, estamos falando de dados, aplicação de estratégia e inteligência artificial. Vamos fazer um negócio que surgiu aqui de uma maneira hipotética, tá? Nesse mesmo exemplo aqui, olha só. Eu, como instituição financeira,
Como instituição financeira, eu faço minhas projeções de Selic para o ano todo, de inflação para o ano todo, de dólar para o ano todo. Eu tenho ali, né? Renda variável, quanto eu estou imaginando que o Ibovespa vai subir, vai descer. Eu tenho isso para o ano todo. É, é uma projeção. E conforme vai chegando mais perto, eu posso ser mais assertivo, né? Mas vamos imaginar, você tem um big picture ali dos 12 meses futuros. Toda instituição financeira tem isso. Mais assertivo ou menos assertivo tem isso. Pensa se ela usasse essa inteligência que ele tem em seu benefício. Você tem lá os seus 10 mil aplicados e distribuídos nesses produtos. Você já sabe o que vai acontecer nos próximos 2 meses. Vou falar aqui um exemplo aí que... Vamos pensar, ó, pela estratégia do governo aqui, muito provavelmente essa taxa Selic siga subindo 0,5% a cada 2 meses. Então, opa, peraí. Olha, aqui a taxa Selic vai subir, na metade do ano vai ter subido aí 3% e até o final do ano vai ter subido 6%. Então, tem um negócio interessante aqui, ó. Vamos combinar uma coisa, vamos analisar isso e com base em todos esses indicadores, eu acho que vale a pena no mês 6 você tirar da renda variável e migrar para pegar essa onda de subida lá. Mas a partir de janeiro de 26, esse negócio vai começar a cair, a gente vai você como instituição financeira, você tem a sua visão e a sua projeção. Por que você não tem uma IA gerando eficiência para o banco, que ele não vai ter que ter aquele monte de agente fazendo esse tipo de cálculo de inteligência e gerando valor para o cliente, já dando essa visão. Fala assim, Ale, eu estou te fazendo aqui uma projeção, ó, mas para os próximos 12 meses, eu acho que o movimento vai ser mais ou menos esse. Ó. Então, fica atento a isso. Ó. Aqui, ó, se esses números estiverem confirmados aqui no mês 6 da taxa Selic, do renda variável, começa a inverter sua posição, tira do renda variável e começa a entrar. É isso. Você gera eficiência, você gera valor para o cliente e você atende os dois lados. Super interessante. E eu acho que vai chegar nisso, né? A IA cada vez mais, em algum momento, acho que vai chegar nisso. É que a gente olha assim e fala, putz, é um greenfield tão grande, né? De oportunidades que você fala, putz, onde eu posso aplicar cada vez mais, né? Mas assim, a gente falou aqui de simplicidade, de eficiência, ou seja, não é TI, é negócio, né? Como é que a gente transforma cada vez mais a vida do usuário? Porque no final a gente faz TI para atender a população, para atender o usuário, né? E acho que até chegando até o final, né? Pô, o assunto é fantástico, né? A gente podia ficar horas e horas conversando, que teria muito assunto. Mas, assim, qual o recado que você dá para praticamente executivos de tecnologia? Eu acho que a conclusão que eu chego, né, e de repente você pode me corrigir se eu estiver errado, mas qual o recado que você daria para executivos de tecnologia que ainda tratam tecnologia, TI, como coisas de TI? Né? Porque eu entendi que não é mais isso, né? É isso que a gente está tentando trazer e tentando explicar um pouco aqui para o nosso público, é isso, né? Sim, é isso, olha, é bem esse ponto aí, tá? Então, o primeiro ponto é estratégia. Você tem que ter estratégia clara para onde a organização vai e quais produtos você tem que priorizar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é deixar de enxergar a tecnologia como ferramenta. A partir do momento que você tem a estratégia e aplica a tecnologia para ser o motor da sua transformação de negócio, né? E aí você conecta isso. Na China nós vimos ali um exemplo só, né? Nós vimos ali um processo que é Customer to Factory. Então, pensa o seguinte, a fábrica ela não tem clareza do que ela vai fabricar para a próxima estação com relação à roupa. Então, ela vai lá, ela promove uma série de modelos, coloca no site, conforme o público vai tentando comprar, porque não vai estar disponível, é comum hoje você tentar comprar uma coisa que está disponível, aquilo já dá insumo para ele gerar a ferramenta. Então, o que está suportando isso daí por trás? Inteligência artificial e tecnologia. Então, você tem a estratégia, você tem a tecnologia deixando de ser ferramenta e passando a ser o carro-chefe, o motor propulsor para a sua estratégia de negócios. É isso. Você tem que ter suporte do C-Level. Foi isso que aconteceu comigo no Santander, no caso do Real, quando veio a parte de transformação digital, nós estávamos sponsorados por ele e estávamos empoderados. No Banco Safra, com o Alberto Safra, você tem que estar empoderado. Os times têm que ter clareza do propósito, tem que ser a estratégia que foi definida ali atrás, eles têm que ter muito claro o que eles estão fazendo. Se eles têm claro o que estão fazendo, são as pessoas certas, eles estão comprados. Basicamente é isso, acho que essa é uma visão geral. Então, é estratégia, trazer tecnologia, deixar de ser uma ferramenta e passar o seu motor propulsor de negócio e ter as pessoas engajadas ali. As pessoas com propósito. Fantástico, fantástico.
Não, isso, eu acho que esse podcast está sendo muito rico para ajudar a gente a pensar fora da caixa também, né? Vamos pensar diferente, vamos pensar como é que a gente pode evoluir, como é que a gente pode aplicar toda essa tecnologia que está vindo, né? Ainda mais com a computação quântica, que também daqui a pouco se torna realidade, como é que a gente pode aplicar tudo isso de forma até mais veloz, né? A Sim. gente tem que estar preparado para isso. Mas, ó, infelizmente, o tempo, putz, teria tempo para a gente falar muitas coisas aqui. A experiência sua que você trouxe é fantástica. Eu acho que faz a gente refletir bastante aqui de próximos passos de tecnologia. Espero que nossa audiência tenha gostado bastante do que a gente tem visto aqui. Puig, muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez aí por estar com a gente, estar disponível. Eu sei que o seu tempo hoje está bem corrido, ultimamente muita demanda, mas obrigado aí pelo seu tempo. Eu que agradeço ali, para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar parte do meu conhecimento, principalmente para a nossa audiência aí tão interessante. Espero ter trazido valor que, de fato, eles consigam aplicar isso na prática. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu.